Começa aqui no canal, mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos. Lucas aqui do canal Papagaio Hardware, não se inscreveu no canal ainda, muitos dos que acessam o resumão não se inscrevem. Durante a semana a gente tem vários vídeos aqui no canal, então façam parte, semana que vem tem lançamento de placa de vídeo aí, hein? Se fosse você, não perdia. Grupo de promoções, caso você queira economizar, nós temos diversos cupons de desconto, ofertas que aparecem todos os dias no Telegram, no WhatsApp, fique à vontade. Também grupos de smartphones eletrônicos no geral, caso você queira comprar aí, por exemplo, uma nova televisão, coisas do tipo, tá? Mega planilha de hardware no AliExpress também te ajuda a encontrar o melhor produto no AliExpress. E sem mais delongas, rapidamente, uma rápida propaganda e a gente entra no nosso resumão semanal. Nas placas ASUS, mas também estava acontecendo nas placas da Gigabyte, MSI, que era a placa-mãe permitindo uma tensão do SOC nos Ryzen 7000 além do que seria o ideal. Então ela permitia 1.4, às vezes 1.5, quando você habilitava perfil de memória AMD XPO, que é tipo um similar ao XMP, e aí os CPUs estavam queimando, né? Então vários casos apareceram, vários fabricantes se manifestaram sobre isso, a própria AMD inclusive, e ocorre que começou a ter uns problemas em particular com as placas da ASUS, tá? Porque inicialmente foi reportado que mesmo após as atualizações de BIOS que a ASUS liberou, o VSOC continuava sendo ultrapassado 1.3 volts, que é a recomendação oficial da AMD, o que potencialmente pode levar a novos problemas. Mas principalmente a ASUS estava, segundo relatos, negando a garantia em caso de você utilizar as BIOS beta que eles mesmos estavam fornecendo e ativar recursos como o XPO, que são recursos que são meio que um overclock, né? E aí eles estavam dizendo que aquilo ali não era suportado pela garantia, ou seja, basicamente a BIOS deles, né, e esse recurso que faz parte do processador estava fora da garantia, porque era basicamente isso que estava causando o problema. Depois foi descoberto que o VSOC estava sendo ultrapassado, tá? E vários canais do YouTube começaram a falar sobre isso, tá? Um deles foi o JZ200. Na verdade ele foi até além, ele citou outros casos ali, problemas de placas com capacitor invertido, eu não lembro agora qual placa foi. E Jay-Z falou assim: os últimos anos provaram que a ASUS é anticonsumidor e não tem um controle de qualidade sério, tanto que não podemos mais apoiar a marca ou permitir que ela seja um dos nossos patrocinadores de confiança. Então, tipo, o cara tá full putaço com a ASUS nesse vídeo, tá? Gamer Nexus também fez um vídeo sobre isso, onde ele fala que as ações da ASUS para eliminar os burnouts do Ryzen são vergonhosas e minam a credibilidade da marca. A ASUS não apenas não deseja oferecer suporte aos usuários, mas também está criando maneiras de recusar o suporte completamente, citando que mesmo as BIOS beta estavam sobrecarregando o SOC, assim como estava acontecendo antes, tá? Enfim, e o Kitiguru também teve uma outra história, então você vê que o negócio foi aumentando aí, né? Ele disse que, segundo as informações próprias, desde o início de 2022, a ASUS não fornece mais amostras para eles fazerem reviews sem que haja o contrato de publicidade. Então ele cita que ele só conseguiria fazer um review, ali não sei qual país que ele está, se ele tivesse algum tipo de apoio financeiro ou coisa do tipo, né? Então não seria review, seria a propaganda comum, né, sem apontar nenhum tipo de problema, né? Então a imagem da ASUS ficou muito queimada na mídia, e depois de tudo isso que aconteceu, né, isso aqui é um resumo, cara, que tem, pode ser que tenha outras coisas, mas a ASUS veio a público, isso aqui é uma notícia do dia 15, então faz 5 dias atrás, dizendo que sim, agora tanto a BIOS Beta
que eles mesmos lançaram. Isso não faz sentido, você não dá garantia ao usar uma BIOS que eles mesmos criaram, cara. É bizarro, né? Então eles sim irão dar garantia para essa BIOS e também utilizando o XPO, DOCP, XMP normalmente. E eles dizem que as BIOS deles estão seguindo o padrão de tensão do SOC dos RISE 7000, apesar dos revisores não estarem dizendo isso. Eu não tenho nenhuma placa-mãe ASUS com socket M5 aqui, tá? Então eu não poderia confirmar isso para vocês, mas vários revisores estão dizendo que não está acontecendo, então hora de ficar de olho. Isso aqui é uma notícia dos Estados Unidos, citaram vários telefones, mas no Brasil a ASUS, pelo que a gente viu aqui, apenas uma tradução da mesma mensagem, mas está dizendo que também há cobertura normal por aqui no Brasil, tá? Então você tem uma placa-mãe AMD, a M5 ASUS, e deu problema seja com a BIOS beta, eventualmente queimou o CPU ali, cara, estão dizendo que vão cobrir a garantia. Acerca da queima do CPU, possivelmente, se acontecer com você, a AMD iria fazer essa cobertura, tá? Mas é bom ficar de olho, tá? Então, diga aqui nos comentários, você tem uma placa-mãe ASUS, está enfrentando algum tipo de instabilidade aí, tá funcionando bem com o seu Ryzen 7000, participe aqui nesse vídeo, tá certo? A Gigabyte aproveita para informar que as novas BIOS deles estão funcionando dentro do padrão 1.3 volts do VSOC, não está havendo esse excesso. Inclusive eles citam que o software HWInfo 6432 consegue pegar de uma forma precisa a tensão apurada do SOC através do sensor SVI3 Interface. Aqui ele cita o nome do sensor, não preciso repetir para vocês, mas é um software grátis que você consegue estar monitorando para ver se está ultrapassando durante os seus testes, enfim, eles até ensinam como você fazer isso através de multímetros, coisas assim, mas via software é muito mais simples. A dica aqui, pessoal, é assim, você tem o Ryzen 7000, atualiza a BIOS urgentemente, seja qual placa-mãe for, porque as BIOS antigas potencialmente podem trazer o seu Ryzen 7000 com problemas, tá? Porque ao ativar o XPO em frequências de RAM altas, tipo 6000, 6200, pode acontecer a tensão do SOC subir demais e queimar o processador e junto queimar a placa-mãe como estava acontecendo, tá? Fica aí o aviso para vocês. Pessoal, aqui nós temos uma confirmação da NVIDIA acerca da 4060 e 4060 Ti. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem aqui no canal, resumindo essas três placas que foram anunciadas, trazendo a minha opinião, né? São placas que estão chegando no mercado com um saldo geracional muito pequeno, tá? Apoiadas mais nos recursos de software como o DLSS 3 ou AV1. Embora em relação às placas 60 atuais, elas têm sim os seus diferenciais, por exemplo, a própria 4060 está chegando no preço anunciado menor que a 3060, então para quem já iria focar hoje em comprar uma placa 60, de repente vale a pena esperar um pouco sair essas novas 60 aí, né? O cara que tem uma 3060, lógico que não faz nenhum sentido fazer upgrade para placas que você quase não está ganhando performance, com exceção do DLSS 3. E aqui nós temos uma confirmação sobre os modelos Founders Edition. São esses modelos bonitinhos aqui. Na verdade, no Brasil isso nem importa muito porque a NVIDIA não vende oficialmente por aqui, mas tem pessoas que até recorrem à importação porque acham essas placas bonitas. E, cara, realmente são placas que eu acho bonitas, tá? Foi confirmado que a 4060 de 8 GB não terá modelo Founders Edition. A TI de 8 terá tanto os parceiros A e B, tipo ASUS, MSI Gigabyte, quanto a Founders, e a de 16 não terá. Então, a de 16 ficou ali, tipo, que nem hoje eu escutei o cara falando lá no Twitter, o Marcos PC Facts, placeholder, cara, achei a palavra assim, encaixou bem para a proposta dela. Por quê? Eu acredito que a 4060 Ti, 16 GB, mas ela deve ficar no preço até que próximo aqui no Brasil em relação a 4070, tá? Então vai acabar vendendo mais a de 8 ou o cara quer investir mais, vai acabar indo na 70. Lembrando que na especificação oficial essas placas vão vir com um novo conector de alimentação 16 pinos, mas normalmente vem adaptador. E a maioria dos parceiros fabricantes, tipo ASUS, MSI, Gigabyte e tal,
irão trazer o conector tradicional de 8 pinos, que são placas que têm um consumo de energia, cara, 160 watts. Consumo muito baixo, faz sentido você trazer o conector tradicional. Lembrando para vocês que as versões de 16 e de 8 não tem diferença em especificação, tá? Talvez a de 16 consuma um pouquinho a mais, afinal tem uma densidade de memória maior, talvez, não é confirmado. A NVIDIA não fala dessa diferença, tá? E um detalhe importante aqui é que essas placas estão vindo com um conector Gen 4X8. Cara, eu já falo mais sobre isso. Aqui nós temos a revelação dos modelos, cara. Esse modelo da ASUS realmente me chama a atenção. Me parece a construção toda de plástico, mas é uma placa até que bonitinha ali, né? É uma Triple Fan. Aqui nós temos a TUF, possivelmente de plástico. Agora não tenho certeza, mas possivelmente de plástico. Boa parte dessas TUFs estavam vindo com construção de metal. Preciso até confirmar de repente na notícia aqui. Rock Solid, Ticker, Heatsink. Bom, aí depois eu posso confirmar isso para vocês. Mas aqui estão os modelos que os fabricantes estão mostrando. O Dual tá bem diferenciado aqui em relação às outras placas, né? Então tem a versão Dual preta e Dual branca, tá? PNY tem aqui no Brasil, Kabum, Terabyte tem. Nós temos ali os modelos, conforme vocês podem ver, a linha Virtual, então temos ali a linha XLR8, 3 fãs, linhazinha Dual Fan, caso vocês prefiram uma placa mais simples, né? Temos a Colorful lançando alguns modelos, inclusive o modelo Mini TX ali, Game Over, simpática, né? Bonitinha essa placa. Então para quem quer montar um Mini TX, tá chegando uma nova leva de placas assim, tem a Triple Fan, iGame. Esse design já foi usado em outras placas deles. Essa aqui também, que é, se não me engano, é Advanced. Tem aqui também esse design similar em outras placas. E essa é a Colorful, deixa eu ver aqui, Battle X, isso. Essa aqui tá na parte de cima. As placas a gente encontra também no AliExpress, né? A Colorful é uma gigante chinesa, se não me engano, a top 1 na China ainda, tá? Gigantesca lá fora. GameWorld faz parte do grupo da Palit, né? O mesmo grupo da Galaxy, está lançando, inclusive a gente vê muitas similaridades, né? Linhazinha Ghost, mais uma placa lançando aqui a ITX Pegasus, inclusive essa Pegasus já trouxe review no canal da 1650 Super, tá? Uma plaquinha que naquela época realmente bem fortinha, né? E uma temperatura boa ali pelo que ela entregava pra gente, tá? Então, duas plaquinhas. GameWatch tá meio apagada no Brasil ultimamente. Zotac, a gente encontra também em várias lojas, oferecendo aqueles designs arredondados, né? Meio que uma característica da marca já. Então, uma placa branca, uma placa preta. 4060 Ti Twin Edge. Você vai ter aqui as tecnologias como de costume que eles oferecem. Gigabyte oferecendo a linha Ouro, similar a outros projetos que já foram apresentados, uma ou outra diferença, a linha Gigabyte Game OC, a linha Aero, que combina com as placas Aero deles também, né? Um design branco, branco prata, né? Enfim. E aqui a linha Eagle, que eu já trouxe também reviews desse tipo de placa aqui no canal. Normalmente essas placas não tem tanta diferença, ainda mais que são placas com baixo TDP, tá? E no 3D também tem representação oficial no Brasil através do Terabyte Shop, mais uma Mini TX da 4060 de 8 GB. E a TI aqui já vindo na versão branca prata em 2 fãs, a outra também em 2. E aqui nós temos a versão de 3 fãs X3OC, muito parecido com a 4070 que também tem na Terabyte, que você pode encontrar aqui no Brasil de forma oficial. MSI lançando as suas placas Game X Trio e a Game X, que no caso é uma Dual Fan das 4060 Ti, a linha Ventus 3X e Ventus 2X Black Edition. Eles comparam ali a diferença entre as placas. A Palit também anunciando as suas placas, então você vê aqui a linha Dual Fan, Storm X e a linha Dual, tá? Então duas plaquinhas para vocês. Palit geralmente não aparece muito no Brasil. E aí pessoal, aqui nós temos a NVIDIA falando sobre a funcionalidade de VRAM. O que eles explicam aqui? Que softwares como MSI Afterburner, Riva Tuner, eles mostram ali o uso de VRAM, mas não é necessariamente o que a placa, o jogo está exigindo, porque aquele é o uso total. O próprio sistema operacional, softwares de fundo usam VRAM também, vocês sabiam disso? Por isso às vezes tem uma discrepância. Você vê no jogo assim,
Ah, mas a minha placa tem 4.000 e tantos megabytes de VRAM, mas tá mostrando um pouquinho a menos, porque o sistema operacional já tá usando um pouco daquilo, tá? E mesmo que apareça no jogo, não significa que está exigindo aquilo, porque quando tem memória, o jogo vai alocando, cara. É igual na minha máquina, eu tenho 64 GB de memória RAM. Cara, é comum ver minha máquina usando 20 GB, 22, 24, 26. Já chegou a ter quase 30 GB de memória RAM. E eu não tinha isso quando eu tinha só 32 GB de memória no PC. Porque tem muita memória, cara, vai fazer cache. Eles pré-alocam as coisas para ficar mais próximo da GPU, tá? Então isso acontece. Agora, claro, esse push tudo também é por conta da VRAM, né? Porque estão vindo placas de 8 GB de novo pro mercado. Então meio que é para dar colocar panos quentes nessa história da VRAM. Agora, um ponto importante, sim, cara, a Nvidia aumentou muito o cache L2. Você vê que cache tá em moda, né? A Intel aumentou o cache de seus CPUs. A AMD está fazendo muito uso disso com 3DV Cache. Nas GPUs da AMD RDNA 3, RDNA 2, o Infinity Cache tem ampliado a performance. E a Nvidia não ficou para trás, também lançou. Eles explicam que na geração anterior, aqui você tem o cache L1, ok, passa para o cache L2. Então você tem o hit, quando ele acerta, ele encontra essa informação, retorna essa informação, mas às vezes dá cache miss. E quando dá cache miss, ele tem que fazer a requisição para onde? Para a VRAM. Esse barramento, a VRAM, apesar de ser muito rápida, o L2 é muito mais rápido ainda e o L1 é infinitamente mais rápido que todos os níveis. Então, quanto mais memória L1 L2 você tem, melhor, tá? Do que a VRAM. E agora, na nova geração, o L2 ele tá maior. Então, como você tem, inclusive muito maior, como você tem muito mais cache, ele dá mais cache hit. Então ele vai errar menos, por assim dizer, consequentemente buscar menos na VRAM. Se ele busca menos na VRAM, diminui a necessidade de estar fazendo essa transição, essa comunicação com a VRAM. Tá? Então toda a série 4000 tem esse cache L2. Cara, a diferença é absurda. A geração passada tinha lá 2 MB, aqui tem 32 MB. É muita diferença, tá? Aqui eles até mostram esse gráfico que em diversos cenários a redução de necessidade de buscar a VRAM cai ali tipo, cara, 40%. Então precisa muito menos da VRAM. Lógico que ainda precisa, mas aumentar o cache também fez diferença, tá? Então são pontos que tem que ser avaliados. Enfim. E aí a questão do PCI Express. Pessoal, foi confirmado já, essas placas têm PCI Express X8, tá? Quando você usa essas placas no 3.0, elas não vão funcionar 4, elas vão funcionar no slot da placa-mãe. Então o slot é 3.0, ou o CPU só reconhece 3.0, a placa vai funcionar em 3.0 X8, tá? Lucas, terá redução de performance? Olha, eu já testei 3.0 X8 com a RTX 3090. Cara, a diferença é mínima, Testei também com a 3050, mínima diferença. Aonde a gente vai perceber a diferença do PCI Express? Quando é placas X4, por exemplo, a 6500 XT, 6400, que a AMD perdeu aquela oportunidade de lançar boas placas de entrada, aquelas placas ali até rodam e tal, mas poderiam ser bem melhores. Só ajustar o PCI Express, cara, aquilo não me conforma até hoje, tá? Então, dificilmente isso daqui vai limitar a performance. Vou testar? Vou, mas dificilmente vai limitar a performance, tá certo? Ok. E aqui nós temos uma informação, inclusive no vídeo que eu trouxe aqui no canal, eu havia falado que a Nvidia não tinha apresentado o gráfico da 4060. Eu não recebi esse memorando aqui, porque tinha o gráfico da 4060, mas na verdade está dentro daquilo que eu imaginava. No vídeo eu falei assim, olha pessoal, a 4060 possivelmente vai ter a performance próxima da 3060 Ti, tá? Custando menos, e aí é uma diferencinha até que boa, porque a 3060 Ti é 399, essa placa tá vindo por $100 a menos, uma diferencinha boa. Oferecendo DLSS 3, a Nvidia até separa os games sem DLSS 3 em relação a 3060, cara, é mínima, é contado, assim, a conta gota, assim, é tipo, ó, toma um framezinho aqui a mais, é pequena a diferença. Aí quando você usa o Frame Generator, aí o negócio vai lá pra cima. Então isso aqui tá sendo o que a Nvidia tá mais vendendo pra você, é o DLSS 3, tá? Performance bruta,
mínima. Lucas, já tem uma placa 60 atual. Cara, não vale a pena fazer upgrade se for só olhar para isso. Você quer fazer upgrade, considere placas 70, 70 Ti para cima, tá? Ou as equivalentes da AMD, tá bom? A AMD, na verdade, nem placa tem, né? Tá só agora 7600 vai aparecer semana que vem. Rumores, não sei de nada, cara. Bom, e os youtubers de sucesso estão testando o ROG Ally de uma forma diferente, cara. ROG Ally, que é um Steam Deck baseado no Windows 11, os caras instalaram um Steam, tipo um SteamOS, Linux, né? Veio com Windows, não, então vamos pôr Linux aí. Então acho que é o Eta Prime, isso, é um cara muito grande lá fora, faz vários vídeos interessantes assim. O que ele fez? Basicamente ele instalou uma distro chamada Chimera OS, que é parecida com a distro usada lá no Steam Deck, não é exatamente a mesma coisa. Teve alguns problemas, né? Então ele fala que o dispositivo de áudio não funcionou, enfim, vários probleminhas, o Wi-Fi inconstante, mas no vídeo dele ele mostra rodando o sistema aqui, assim, para fins científicos eu achei interessante a proposta. De repente o cara não quer usar o Windows, quer usar um Linux, potencialmente o Linux mais leve, né? Talvez até você ganhe um desempenhozinho a mais nos jogos. E aí valeria uma comparação Windows versus Linux nesse portátil para ver como é que se sai. Então eu não vou ficar vendo muito vídeo aqui por questões de copyright, tá? E essa H610 aqui da BioStar, cara? Olha só essa placa, cara. Seria só mais um lançamento, mas me chamou a atenção o fato dela usar DDR5. Talvez, cara, sei lá, para uma empresa que precise muito de uma aplicação que usa altíssima largura de banda e precisa de DDR5, eles querem economizar o máximo na placa-mãe. Talvez para esse cenário, porque, cara, DDR5 vai custar mais que essa placa-mãe. Você colocar 2 módulos de 16 aqui vai custar mais que ela. E ela é uma placa ultra pelada. Olha só, cara, a placa tem conexão D-Sub, cara. PS2 para mouse e teclado. USB, 4 USBs 2, 2 USBs 3, tipo placa muito pobre, usando um slot que vai encarecer totalmente essa placa. Então assim, cara, talvez só um cenário muito específico, uma placa de nicho, né? Isso aqui não faz nenhum sentido. Também acaba, acho que é difícil ver essas placas por aqui no Brasil, tá? E a 7900 XTX, em breve vou blocar a minha, tô esperando a minha chegar aqui, o radiador para ela chegar, radiador bem top que eu peguei, tá? Olha que beleza, cara, fica muito linda. Essa aqui é uma Asus TUF, né, 7900 XTX blocada. O que esse cara fez, cara? Ele fez um Volt Mod, ele fez um mod para ajustar a tensão, para liberar essa placa, tirou os limites de energia para colocar ela 3.46 GHz, tá? Clock bem acima, a placa consumiu 708 watts, tá? E aí, essa placa tava brigando lá na 4090. Caramba! Essa placa ela é mais rápida que a 4080, mas ficava abaixo da 4090. Com esse overclock alto que ele fez, a placa tá lá, cara. Chegou a passar o teste da própria 4090 no teste desse mesmo cara aqui. Então, assim, pô, interessante, cara. A gente vê que ela tem um potencial. Agora, lógico, não é uma coisa simples. Ele teve que fazer uns mods. Não é uma coisa para você fazer em casa, tá? Então, interessante ver o teste para fins científicos contra a mesma performance. E aqui nós temos uma outra XTX da PowerCore com problemas de temperatura, tá? O Igor Slab falou de uma placa da PowerCore Red Devil, que na verdade ela é quase a high-end, ela só perde para Liquid Devil, que é com Water Cooler Custom. Aliás, não Water Cooler Custom, Water Cooler i1, né? Mas a AR, nós temos a Red Devil como a maior placa ali da PowerCore principal. O que acontece? A placa de referência tem uma diferença ali de 18 a 19 graus Kelvin, não sei porque que misturaram Kelvin com Celsius aqui, em relação à temperatura do hotspot, tá? Então uma diferença pequena da temperatura média pro hotspot. A Nitromai Safari também. Agora ele percebeu que a dele ficava 80 graus médio e 110 hotspot, 30 graus de diferença, tá?
Quando ele desmontou a placa, ele percebeu que tinha inconsistência na pasta térmica, cara. Tinha lugares que não tava fazendo contato. Mesmo problema que eu tive aqui com o meu 13700K Not Tricolor Custom, por conta do CPU ser côncavo, né, bizarrice da Intel aí, ele não fazia contato direito, tava esquentando pra caramba. Quando eu realinhei ele com o framezinho, ele ficou melhor. E aí ele reaplicou a pasta térmica, a temperatura dos 80 graus, né, ficou ali para 75 graus, principalmente o hotspot caiu de 110 para 93, 95, caiu bastante, cara, de 15 a 17 graus. Então por que a temperatura média não caiu? Porque a média estava coberta por boa parte da pasta térmica, mas tinha algum ponto que estava sem o contato e aquele ponto era o hotspot, estava esquentando demais, tá? A PowerColor emitiu um comunicado dizendo que teve umas falhas ali na produção que eles já estão averiguando para resolver o problema. Não é a primeira vez que eu vejo uma placa high-end, né? E eu sempre falo para vocês que de AMD, Sapphire Nitro, PowerColor Red Devil, elas normalmente são as melhores de AMD, tá? Porque só fabricam para AMD, elas acabam tendo uma expertise maior. Mas não é a primeira vez que eu vejo uma PowerColor com algum tipo de problema assim. Por exemplo, uma que eu mesmo analisei, ó, cara, bonitão isso daqui. Uma 6750 XT recente, né? Cara, a placa veio com o thermalpad assim, ou desalinhado ou mal cortado. Você vê aqui, ó, cara, ó, se você subtrair isso daqui, tá dando mais ou menos uns 20% do chip de memória desconectado, fora do acesso do dissipador, tá? Então acaba tendo pequenos hotspots nessas regiões aqui. Então isso aqui pra mim, cara, foi uma falha simples, né? Não poderia ter vindo assim, na minha humilde opinião, tá? Aí estão lançando mais um driver e mais ganhos bizarros de performance em um jogo aqui, trazendo 65% de ganho de performance, cara. Quando eu vejo esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu penso é, cara, o quão esses drivers podem amadurecer. Eles têm um potencial muito grande, cara. Ainda tá na versão alpha, não digo nem beta, porque olha os ganhos de performance que esses drivers estão dando, cara. É bizarro, tá? Então tem muito potencial para essas placas, mas ainda não é a hora delas. A Intel vira e mexe, tá tentando fazer promoção ali, mas, cara, ainda não, cara. Ainda não. Tá faltando otimização. Tanto é, olha os ganhos de performance que esses drivers estão trazendo, tá? Espero que a Intel cresça nesse mercado e faça concorrência para NVIDIA e para AMD. Pessoal, você sabe que na Steam, quando você compra um jogo, você pode devolver ele, se eu não me engano, até 2 horas ali depois. Eu não lembro agora exatamente o tempo. Mas você pode... Aí você tem que comprar, né, pagar o jogo. Aí você baixa, abre o jogo, testa, você vê que por qualquer motivo, não gostei, tá mal otimizado, você pode devolver, beleza. Agora, nós temos uma notícia do Hard Deluxe informando que está começando um programa, inicialmente no Dead Space Remake, onde você pode testar o jogo por até 90 minutos sem pagar. Porque quando você compra, não gosta e pede o reembolso demora um pouquinho, tá? Possivelmente por conta dos custos desse reembolso, né? Você tem que exigir pessoas que cuidem disso e tal. Me parece uma proposta interessante. Cara, olha que legal. Já pensou se todos os jogos fossem assim? Eu nem preciso comprar. Eu jogo 90 minutos do jogo, vejo como é que é. Até pra brincar um pouquinho ali e compro se eu quiser comprar. Cara, é muito legal. Tipo, demo grátis de tudo. Por hora, para o Dead Space, tá? Eu não consegui encontrar essa informação no Brasil, mas possivelmente vai chegar no Brasil também. Diga nos comentários o que você achou dessa notícia, cara. Me pareceu muito interessante, tá? Aqui nós temos agora no campo dos rumores ainda, digamos assim, Apple M3. Não é confirmado exatamente como ele vai vir, mas segundo informações de desenvolvedores, o Apple M3 vai vir com um upgrade de microarquitetura e com mais núcleos tanto no CPU quanto na GPU. O Entry Level, que é o de entradinha M3 Pro, ofereceria 12 núcleos, né, 6 performance e 6 eficiência no TSMC 3 nanômetros, enquanto que o Baseline, que seria tipo um médio M2 Pro, tem 10 núcleos, então está vindo com mais núcleo de CPU
e também com mais núcleos de GPU, porque ele oferece 16, tá? A quantidade de memória é especulada que viria maior também em relação à geração anterior. Então você teria CPUs, claro, faz todo sentido que eles venham um pouquinho mais fortes, tá? Aqui nós temos a RTX 4080 e 7900 XTX com redução de preço lá na China. É dito que, de acordo com as fontes ali do Baidu, a XT está caindo 25,7 em relação ao MSRP, a XTX 12,8. A XT continua caindo, faz sentido que ela caia, afinal a AMD não tem placa para concorrer contra 4070 Ti e 4070, então ela começa a reduzir o preço aqui porque ela é mais rápida que essas placas, começa a fazer um diferencial. A 4080 também está caindo, né? Ela está começando a chegar mais próximo do preço da XT, com redução de 22,1%, tá certo? Vazamentos aqui, pessoal, RX 7600 em breve deve ter review por aí no YouTube, não sei, talvez no meu canal, não, acho que não vai ter não. É a RX 7600 videocard Z vazou, tá aqui, cara. GPU Z estampada, a placa também é X8 4.0, assim como as 4060. Deve concorrer contra a 3060 Ti de acordo com especulações, rumores, tá? Basicamente tudo confirmado, 8 GB de VRAM, 128 bits, a mesma coisa que as placas da AMD, tá? Então a AMD fica falando, não, VRAM importa, VRAM matters, né? E aí ela lança a placa de 8 GB. Mas vamos ver na prática depois como é que essa placa vai se comportar. Inclusive a vazão dela é até bem parecida em relação às placas da Nvidia ali, tá bom? Temos aqui então uma especulação, um rumor que a Nvidia iria parar de fabricar as 3060 Ti. Aqui nós temos a informação do BenchLife, que é um portal de notícias lá de Taiwan, informando que fontes dentro da indústria, dos parceiros que fabricam para a Nvidia, confirmaram que a Nvidia está querendo estimular a 4060, 4060 Ti, em detrimento da série passada. Faz todo sentido que eles queiram descontinuar essa placa, porque ela acaba ficando no meio termo, acaba atrapalhando um pouquinho ali. Então parar isso aqui para focar na série nova faz todo sentido. Entendo que isso aqui vai acontecer cedo ou tarde. Aqui nós temos o Ryzen 8000, né? Já mais um para dar problema? Quem sabe, espero que não. Viria com o Zen 5. Rumores dizem que essa série chamada Granite Ride vai manter os 16 núcleos, ou seja, os 16 que existe aí desde a série do 39 e 50X, né? Depois 59 50X, 79 50X e o 89 50X viria também com 16 núcleos, mesma combinação de cache L3 até 64 MB, ou seja, para cada CCD 32 MB, então sem surpresas nesse ponto. TDP de até 170, vindo de 6 núcleos até 16, então só teria Ryzen 5. Em tese, o Ryzen 3 não teria vindo para cá ainda. Cara, é estranho. Talvez os Ryzen 3 seriam só APUs, né? Mas já faz tempo que eu percebo que a AMD tá mudando o foco, não traz mais nada de Ryzen 3, tá, pessoal? É especulado que possa entrar já no Node 3 nanômetros, trazendo mais eficiência, mas esse design, acredito eu que poderia estar oferecendo um pouco mais de núcleos, sim, tá? Em algumas categorias. Afinal, Ryzen 5, 6 núcleos, 12 threads, desde a primeira geração, desde o 1600X, acho que poderia ter dado um upgradezinho aí já, né? Ryzen 5 com 8 núcleos, cara, a Intel melhorou bem os seus CPUs, viu? A Intel tá lançando i5 de 14 núcleos aí, viu? Abre o olho, dona AMD. Pessoal, muito obrigado, espero ter gostado mais um resumão, um ótimo final de semana para vocês, mais uma vez grupos de promoções. Semana que vem fiquem de olho porque teremos uns videozinhos legais. Boy, teremos uns videozinhos legais. Se inscreva para não perder. Tchau, tchau. Até lá.